Pronto. Vamos lá. Pessoal, boa tarde aos que chegaram agora. É, As atividades complementares são obrigatórias para os integrados do ensino médio que têm cursos técnicos. Bom, o que são essas atividades complementares? Doação de sangue, atividade, no, por exemplo, num evento que seja promovido ali pelo próprio campus, que vocês atuem como colaboradores, como voluntários. Aí nós temos vários eventos ao longo do ano em que os professores abrem a possibilidade de vocês atuarem como voluntários, desconto certificado, cursos que vocês venham a fazer. Então são várias categorias diferentes, tá? Eu acabei de botar um link ali, deixa eu botar de novo no chat para os que estão chegando agora, que quem chega depois não pega. Permite. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mandar isso aqui também pelo e-mail de vocês, mais fácil. Pronto. Aí não preciso ficar repetindo esse troço. Que permite que vocês tenham uma ideia do que vocês precisam fazer. Qual é o grande problema do aluno de modo geral? Eles deixam para fazer as atividades complementares no último ano. E aí dá um desespero, porque não dão conta. Tem os alunos que participam das coisas acabam chegando no terceiro ano já com todas as atividades complementares feitas. Por exemplo, os alunos que foram agora para o quarto ano, eles estão sem problema de atividades complementares porque é uma turma muito engajada, eles foram voluntários em muita coisa. Então, os certificados que eles estão ganhando hoje em dia servem para o currículo profissional deles, para atividades complementares eles já fizeram tudo. Se participar como voluntário num grupo de pesquisa ou num grupo de extensão, que vocês também vão receber convites aí ao longo da jornada, vocês também ganham certificado. Por exemplo, eu participo de alguns projetos. Tem o IFRS Solidário, que a gente ajuda um orfanato em Sapucaia, ajuda um centro de refugiados da Venezuela, Senegal, haitianos, senegaleses, haitianos, venezuelanos, isso. E aí vai desde roupa a material escolar, para essas coisas todas, alimento, a gente faz várias ações, tá? Ajudamos população em situação de rua, por aí vai. Existe um outro projeto que é o IFRS Contribui, que a gente ajuda pequenas empresas, pequenas cooperativas e profissionais autônomos a melhorarem o desempenho do seu negócio. Então, a boa parte dos voluntários que estão lá trabalhando são alunos do ensino médio de administração. O que a gente faz? A gente recebe uma demanda, atende esse demandante com áreas de logística, de financeiro, de estratégia, de marketing, por aí vai. E os alunos ajudam, participam, ou seja, de casos reais, e colocam os seus conhecimentos pessoais, não só os da escola, para poder construir soluções para esses demandantes. É bem interessante. E o aprendizado é bem grande, bem profundo, e serve para o restante da vida de vocês, independente do que vocês vierem a fazer profissionalmente. Hoje a gente tem 7 alunos muito engajados, e está aberto a tantos quanto quiserem. E não é só professor do Campus Canoas. Nós somos vários campos diferentes. Tem Bento, tem Viamão, Farroupilha e por aí vai. De vez em quando tem algum projeto de pesquisa que vocês podem se interessar pelo tema e se voluntariar. Então, assim, vocês têm que ir gerando ações para engrandecer o currículo de vocês. Por exemplo, no caso do IFRS Contribui, ele profissionalmente, ou seja, para o currículo profissional, ele é bastante intenso, porque vocês têm contatos com empresas reais, isso dá um aprendizado louco em termos de futuro de vocês. A gente atende desde gente que faz salgadinho em casa, até empresas de software. A gente já tem de tudo, já deu de tudo que é possível, até fisioterapia, doula. Doula é a pessoa que ajuda a mãe a ter filho de forma natural. Em casa, muitas vezes, ou lá no hospital junto. Em suma, a gente lida com várias coisas diferentes. Então, à medida que vocês vão gerando esses certificados, vocês entram no sistema chamado SIFRS. Eu vou aproveitar e vou botar lá também. Nesse mesmo sistema, vocês ajeitam o e-mail de vocês, se vocês quiserem mudar o e-mail.
E esse e-mail que vocês ajustam nesse sistema vai acabar ajustando do Moodle também. Então, ele permite que vocês tenham acesso ao cadastro de vocês. E aí vocês inserem um certificado em PDF, esse certificado vai parar na coordenação do curso, que em cima dessa tabela que eu estou mandando para vocês por e-mail, que eu botei aqui no chat, o, o, o coordenador verifica se ela está adequada para aquela categoria, se você botou a carga horária que seria adequada e valida ou não. Isso depois passa para o registro de registros escolares, que bota no currículo de vocês para quando vocês se formarem, tá com tudo direitinho. Isso vai para o diploma de vocês também e para o histórico escolar, tá? É isso. Tranquilos? Dúvidas? Professor, como funciona na pandemia Funciona o que exatamente? as atividades complementares? Por exemplo, eu botei lá para vocês no Moodle uma lista de zilhões de cursos diferentes que vocês podem fazer. Você pode ir fazendo, pode ir gerando certificado e colocando lá. Nada impede, tá? Obrigada, senhor. Por exemplo, assim, ó, eu gosto da parte de ambiental, tá? Minha pesquisa basicamente é gestão hospitalar. Só que está difícil de fazer pesquisa de gestão hospitalar agora, porque os hospitais não estão dando acesso em função da pandemia. E um outro assunto que eu sempre gostei é gestão ambiental. Então eu comecei a me envolver em projetos de pesquisa nesse sentido. E aí eu comecei a fazer cursos ligados a essa área. Então, o bacana desses muitos links que eu mandei ali no Moodle para vocês é que se vocês ainda não têm certeza de uma profissão, ali é uma fonte de curso. Cara, tem curso de tudo quanto é lado, não tem só na área da saúde, tem na área de desenvolvimento de sistemas, tem matemática, tem a área da saúde, tem de tudo, tá? E tem administração também. E aí vocês podem fazer cursos que de repente os encanta para alguma área. Por exemplo, uma aluna que foi para o segundo ano, ela gosta da parte ambiental. E por acaso ela me perguntou o que eu achava dela fazer biologia. E eu disse, tá, você quer fazer biologia para quê? Ah, porque eu quero mexer com a área ambiental. Olha, não tem só biologia para mexer com a área ambiental. Tem engenharia ambiental, tem engenharia de produção que também mexe com o ambiental. E aí eu dei alguns cursos para ela fazer, e por acaso eu estava fazendo, e ela fez e adorou. E hoje ela não pensa mais em biologia, ela já pensa na parte de engenharia de produção ligada ao ambiental. E qual é o barato de vocês terem um leque maior de opção? O grande barato é que, no futuro, gente, vocês vão ter um mundo completamente diferente do que era na minha época. A verdade absoluta de hoje, daqui a 10 ou 12 anos, é outra completamente diferente. Se vocês fazem um curso muito fechado, muito específico, uma determinada área, fica difícil de abrir outros leques no futuro. Então é interessante que vocês, na hora da escolha da profissão, pensem nisso. Aliás, aproveitando, vocês talvez tenham reparado que temos diversos sábados letivos não presenciais, ou seja, não tem encontro. Nem na minha disciplina, nem em disciplina nenhuma. Onde nós, professores, temos que dar atividades para vocês, para que vocês façam para que conte como atividade complementar, como atividade de aula. Entendendo que vocês têm coisa demais, eu tentei ser o mais suave possível. Então, sábado que vem, eu os convidei para ver um vídeo que fala sobre eficiência e eficácia de uma forma bem mastigadinha. E eu coloquei um artigo lá no plano. Só que hoje eu achei um outro artigo que também pode interessar vocês. Os dois estão no Moodle. Um fala sobre a escassez de motoristas do Uber e do Lyft nos Estados Unidos, agora em 2021. É interessante que vocês já vão pensando como o mundo está mudando e as realidades são diferentes, enquanto aqui há um desemprego em massa e as pessoas viram motoristas de Uber, nos Estados Unidos está acontecendo exatamente o oposto. Há um desinteresse em massa das pessoas ficarem como motoristas porque existem outras oportunidades de emprego melhores. E o outro artigo que me veio à mão hoje é da Economist, mas ali tem tá só os 20 pontos em português, do como vai ser o mundo daqui para frente em função da pandemia e da mudança. Isso é extremamente interessante para a vida pessoal e profissional de vocês, porque dá novos horizontes em termos de pensamento. Então, sugiro que vocês deem uma lida nos dois artigos, são rápidos de ler, bem interessantes. O do Lyft, então, é ridiculamente rápido. E o outro é que são 20 pequenos tópicos, pequenos mesmo, 5, 6 frases cada tópico, em que você, putz, mas é isso mesmo. Nossa,
Mudou completamente. A gente vai ficando chocado. Eu li 2 vezes aquele troço para vocês terem uma ideia de tão chocado que é com algumas coisas que a gente não se deu conta e que estão mudando a nossa vida, tá? Outras disciplinas, vocês terão outras atividades para fazer no sábado, mas as minhas serão sempre muito light, tá? Então nada de grandes estresse. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Tranquilo? Professor, sobre as atividades complementares, Fala. dá pra gente completar as horas com aqueles cursos que tu mandou? Não, porque são 3 categorias diferentes. Curso é uma das categorias. Participar de atividade de pesquisa e extensão é uma outra categoria, e ações voluntárias é uma outra categoria. Por exemplo, doar sangue é uma atividade voluntária. Tá? Então, só fazer curso, não. Ah, Sérgio, mas se nós continuarmos na pandemia nos próximos 3 anos, como é que faz? Estou chutando, tá? Porque foi o que aconteceu com a turma agora que está se formando no superior. Os alunos do ensino médio, de modo geral, não terão problemas. Os alunos da logística não fizeram todas as atividades complementares. Então, nós autorizamos, enquanto colegiado, ou seja, nos reunimos nessa pandemia e dissemos que eles teriam que completar X cursos lá para poder complementar. Mas foi uma exceção. Mas, de uma forma geral, existem essas categorias que vocês têm que ir preenchendo ao longo dos 4 anos aqui de formação. Tá? A minha recomendação, exatamente por já trabalhar aqui há 6 anos, é que vocês não deixem para fazer as atividades complementares no 4º ano. Porque o foco de vocês no 4º ano muda completamente para Enem e vestibular. E as atividades, elas são as mesmas durante os 4 anos? Ou elas são, tipo, 1 ano? Entendeu? Não. Esse catálogo de atividades é o mesmo. As categorias são as mesmas. Tá? O que você vai fazer em termos de preenchimento ali depende de você. Vou citar aqui o exemplo dos alunos que estão comigo lá no Contribui, que são os alunos que agora estão indo para o 4º ano. Tá? Eles já tinham feito Feira das Profissões, que acontece aí no Instituto. Eles participaram de um evento científico também no Instituto. Eles participaram do EF Solidário, ajudando a gente a arranjar roupas e tal para doação. Eles fizeram muitas coisas diferentes ao longo desse tempo. E aí, quando chegou no 3º ano, ou seja, no 1º e no 2º, eles eram tão engajados que no 3º eles já não precisavam mais fazer atividades complementares. Pergunta, eles continuaram fazendo? Sim, porque eles são naturalmente engajados e sabem que isso faz diferença na formação deles. Tá? O que eu já vi acontecer lá há uns anos atrás? As pessoas não deram bola e quando chegaram no 4º ano entraram em desespero e uma não conseguia se formar porque não conseguia complementar as atividades complementares com tudo que precisava ser feito. Ou seja, ela não fez nada durante 3 anos e meio e na minha última metade resolveu ficar preocupada, apesar dos vários avisos que foi recebendo. Acontece, né? Os 5 dedos da mão não são iguais, as pessoas também não. Professor, tem uma dúvida. Na tua atividade, eu faço por ali mesmo ou eu passo pro caderno? A atividade que tu botou no Moodle. Você faz por ali mesmo e depois você vai me enviar por e-mail, mas espera eu dar a matéria primeiro para depois fazer a atividade. Tá bom, obrigada. Tá? Agora sugiro que vocês guardem esse material para o futuro, porque vocês vão precisar lá no 3º e no 4º ano. Principalmente a última parte da nossa matéria, a atividade final, vocês vão precisar muito no 3º e no 4º ano, que é quando vocês vão fazer o projeto integrador 1 e depois no 4º ano o projeto integrador 2. Todas essas análises de forças que nós vamos fazer no último trimestre, vocês vão usar muito. Tá? Como vocês têm 50 milhões de outras disciplinas, vocês obviamente não vão conseguir lembrar de tudo, só do basicão. Mas tentem guardar para poderem consultar lá no futuro. Tá legal? Podemos começar? Sim. Então tá. Alguém conseguiu participar lá como é que chama aquele negócio lá? Metropolitana? Amostra Metropolitana. Vocês viram alguma coisa, não? Sim. Eu vi alguma coisa, assim, não muita coisa. Isso tudo vocês têm que começar a se ligar, tá? Porque participar desses eventos quando gera certificado,
entra como atividades complementares também, tá? Bom, vamos nós. Aqui eu estou tentando deixar vocês um pouco mais soltos. Eu imagino que vocês estejam como muitos, né? Igual essa senhora aí na gaiola, querendo ir para o Zafari e ninguém deixando a pobre coitada sair. Mas a vida, se Deus quiser, volta ao normal daqui uns dias. Eu peço sempre que vocês deixem os microfones ligados apenas quando forem perguntar, porque às vezes tem ruídos dentro de casa e a coisa atrapalha um pouco, tá? Os que usam telefones celulares, obviamente, não tem o que fazer. Os que estão usando computador, se puderem deixar no silencioso, também é interessante. Aliás, deixa eu fazer a mesma coisa aqui, porque eu não estou dando um pouquinho antes de a gente começar essa porcaria que tocou. Não deixem de me perguntar. A pergunta que pode parecer idiota para vocês nunca é idiota, porque tem sempre mais alguém que tem a mesma dúvida. Então perguntem, não saiam com dúvida. Perguntem mesmo, questionem à vontade e não precisa concordar comigo. E eu expliquei, não entendeu? Pergunta de novo, tá? Sem medo. Jamais, se possível, ao longo desse nosso ano, eu já havia pedido isso a vocês no último encontro, se nós pudermos ser uma aula em que todo mundo participa, com vocês dando as opiniões de vocês, não interessa que vocês não tenham experiência de trabalho em empresa, vocês têm os parentes de vocês que já trabalham, vocês têm o dia a dia de vocês na escola, são coisas que vocês têm exemplos para dar, então tragam, tá? Não deixem de falar. Outra coisa, eu sei que vocês adoram ficar com a câmera fechada, porque já não ficam à vontade e tal, mas pensem nos professores. É muito chato dar aula para um monte de figurinha, tá? Ou um monte de fotinho. Então, se alguém puder participar ou quando for falar, ligar a câmera, eu não fico triste. Porque, de um modo geral, isso aqui me mandaram e eu acho que é isso mesmo. As aulas virtuais parecem aulas de espiritismo, né? Você está aí? Se tiver, fale alguma coisa. É um porre, cara. É um porre. É um silêncio, aqueles segundos de silêncio que fica entre a gente perguntar e vocês responderem, a impressão que dá é que a gente está com ninguém, né? E isso aqui eu sempre ponho para os meus alunos, principalmente para os que estão iniciando. Não sejam medíocres. Não façam da vida de vocês um passar sem refletir sobre o que vai acontecer na vida pessoal e profissional de vocês se vocês forem medíocres. Vocês não gostariam de ir num médico que tenha sido medíocre ao longo da sua carreira acadêmica. Vocês também não gostariam de construir uma casa ou ter alguém para administrar a empresa que tenha sido medíocre. Muito provavelmente ninguém vai querer contratar vocês ou manter vocês na empresa, independente da profissão que vocês escolherem, se vocês forem medíocres. Então, não peguem média 6 como, já passei, é o suficiente. Não façam isso com vocês. Qual é a média ideal? Média 8. Mas por que média 8 e não média 10? Porque a média 8 significa que se compreende que você seja muito bom em alguma parte, porque raramente alguém é bom em tudo, tá? Alguns têm mais queda para matemática, outros têm mais queda para letras, outros têm mais quedas para biologia, áreas das naturais. Ok, então você tenta ser 9 ou 10 nessas áreas, e nas outras você tenta ser 7. Na média vai dar 8. Se eu posso ser 9 em tudo melhor, fantástico. E por que isso é mais importante ainda? Porque vocês hoje, muito mais do que na época que eu fiz vestibular, têm os pontos de corte que estão cada vez mais elevados. Dependendo do curso que vocês vão disputar no futuro, pode ser que esse ponto de corte fique muito alto. Então, vamos supor aqui na nossa turma que temos 22. Se uma parte desses 22 aí, expressiva, e isso tem acontecido com alguma frequência, resolve fazer medicina, não adianta eu ficar tirando 8 como média, se os meus concorrentes, e os teus colegas são teus concorrentes, estão tirando 9 ou 10. Então eu tenho que me puxar mais para tirar 9 ou 10, porque senão não tenho chance de passar no curso que eu quero, tá? Então pensem bem o que é que vocês querem para a vida de vocês. Eu sei que vocês são muito jovens para pensar nisso, porque a idade de vocês é muito... Mas toda a decisão que vocês tomarem agora vai se refletir nesses anos que vocês vão passar conosco e, por consequência, na facilidade que vocês terão para passar num vestibular ou no Enem. Como eu pego alunos do primeiro e alunos do quarto ano, eu vejo a transição desses alunos e sei como eles ficam lá no final, e eu tenho a grata felicidade de dizer que vários alunos de famílias muito carentes passaram em boas universidades federais porque foram alunos dedicados. Então a condição financeira nada tem a ver com
a possibilidade de vocês tirarem boas notas, tá? Quando você não está comprometido, e aí eu gosto dessa brincadeira aqui da novela, vocês entram assim bonitinhos e quando chega lá no último ano, vocês já estão mortos, cansados, exaustos. Não é o ideal, tá? O ideal é que vocês tentem permanecer com uma fotinho inicial ali. Outra coisa em relação à cola. Caras, assim, ó, eu sei que a gente está à distância, mas a gente um dia vai voltar presencial, eu imagino que pelo menos ano que vem, sim. Não sei quanto é esse ano, não sei mesmo, acho que ninguém sabe. Mas não colhem. E colar, vocês não estão enganando o professor, vocês estão se enganando. Então, assim, não usem isso como um recurso para ir passando, não é uma boa estratégia, porque lá na frente vai fazer falta o conhecimento que você detonou aqui agora, tá? Pergunta que me fazem, então eu resolvi botar esse slide também. Será que eu arredondo o ponto para o aluno passar? Não arredondo. Aí está aqui uma brincadeira que é a paciente perguntando você já negou meio ponto para um aluno que ia reprovar? A médica perguntando à paciente. Sim, como você sabe, é que eu não consigo ouvir seu coração. Sim, eu não tenho coração nesse ponto. E por que eu não dou esse meio ponto? Cara, meio ponto é muita coisa. Então assim, ó, se puxem, tá? Certo, já rodou alguém na tua disciplina? Não, porque fizeram todas as atividades. Poderiam ter sido alunos melhor formados? Olha, sim, tem sempre 10% que não dá bola para nada, porque eles estão no curso técnico de administração, porque era o curso mais fácil, que não ia ter que pensar muito em termos de ADS ou de eletrônica, e aí vem para administração, mas ele não tem interesse em ser administrador. A má notícia que eu tenho que dar para vocês é que todos vocês serão administradores, independente da profissão que forem escolher. Porque vocês serão líderes nas equipes que vocês vão trabalhar, sejam assistentes sociais, médicos, engenheiros, e tal, vocês vão ser líderes. E uma série de coisas que a gente ensina aqui, vocês vão poder usar na vida pessoal e profissional de vocês. Então, não joguem isso fora, né? E aqui é uma brincadeira que também me mandaram, que é onde eu junto as lágrimas dos alunos no potinho, né? E lamento se isso acontece, mas assim, eu não passo mão na cabeça, tá, pessoal? Eu exijo de vocês aquilo que o mercado exigiria. O pedagógico está aqui para passar a mãozinha na cabeça, tá tapinha nas costas, e eu não sou assim. Eu realmente acredito, exatamente por ter 30 e poucos anos de vida em empresas não acadêmicas, que não dá para passar a mão na cabeça, porque o chefe de vocês não vai passar. Vocês têm que se exigir e saber que vocês são capazes. Agora tem que querer, tá? Então, finalmente, qual a razão de eu estar fazendo um curso técnico de administração se eu não estou interessado em administração? Bom, uma das razões é para que as pessoas com quem vocês vão conviver ao longo da sua vida tenham uma imagem melhor do que os outros países têm da gente. Esse daqui é um vídeo que eu não vou dar para vocês, mas é um vídeo feito pela Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken, não sei se vocês sabem, eu não sei se aqui no Sul tem, é como se fosse um fast food só de frango frito, tá? Tem coxa, sobrecoxa, tudo bem empanado, bem gorduroso. Para quem quer ter um aumento de colesterol, é um ótimo negócio. E aí, esse vídeo aqui, um jogador daqui cai e começa a rolar imitando o Neymar na época da Copa. Ele rola, e vai rolando, até que chega na frente do Kentucky Fried Chicken, levanta e come. Essa é a visão que os caras têm da gente, assim como essa daqui, que para mim é pior ainda. Os bombeiros, isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Os bombeiros de Dublin, na Irlanda, usaram o Neymar rolando para mostrar o que as pessoas devem fazer caso elas peguem fogo durante um incêndio. Elas devem rolar na grama ou no chão para tentar apagar o fogo. Tá? E essas imagens aqui foram tiradas da reportagem de lá. Triste, né? É assim que eles pensam da gente. Então, assim, se vocês querem ser profissionais de boa qualidade, com boas chances de emprego, não sejam esse cara. Esse cara aqui não é exemplo para ninguém, tá? Ele pode ter muito dinheiro, mas ele poderia ser um cara exemplo para um monte de gente absolutamente carente, e não é, tá? É um horror o que esse cara faz. E um dos grandes problemas do nós, povo brasileiro, e é por isso que a gente tem que aprender a ser bom gestor, é o maldito do jeitinho, que vocês são muito jovens, mas se vocês colocarem na internet,
vocês vão botar jeitinho brasileiro com o Gerson. Gerson foi o jogador da seleção da Copa de 70, em que ele faz propaganda de um cigarro, em que no final das contas ele diz o seguinte: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Esse é o jeitinho brasileiro. É o jeitinho de querer levar vantagem em tudo, ainda que se prejudique os demais. E essa é a origem da expressão jeitinho brasileiro. Veio de uma propaganda mostrando que o brasileiro tem mania, independente da ética, de querer levar vantagem em tudo. Tá errado isso, tá, pessoal? A gente deve levar vantagem naquilo que a gente tem qualidade, não num conflito ético que nós temos aqui de furar fila, de passar na frente dos outros. Vou me usar como exemplo. Eu operei os joelhos, o esquerdo em novembro e o direito há 1 mês e meio atrás. Tive que andar de muletas. Por que eu operei agora? Justamente porque nós estamos na pandemia, eu não queria parar de dar aula, então eu consegui juntar fome com vontade de comer. E eu fui de muletas para o supermercado, e tanto na primeira vez quanto na segunda vez, eu estava indo em direção ao caixa, e nas 2 vezes, 2 pessoas aceleraram o seu carrinho para passar na minha frente no caixa. Olha a falta de educação dessas pessoas em relação a alguém que estava andando devagar, porque estava usando muleta. Então, é um nojo. E aí, nas 2 vezes, por acaso, acho que o Papai do Céu estava olhando compadecido, eu fui parar no caixa do lado, porque eu não podia caminhar muito, e o caixa do lado andou muito mais rápido que o caixa original, e nas 2 vezes eu falei, viu, babaca, não precisava ter corrido na minha frente, se você tivesse ido para o outro, já teria ido embora. Fiz questão, tá? E eu falo mesmo, eu não suporto que ninguém passe na minha frente, então eu dou essas tiradas. Bom, e por que a disciplina de administração está no primeiro ano? O motivo é este cara aqui, ó. Jorge Santayana é um sociólogo espanhol, e ele diz o seguinte: o povo que não conhece seu passado está condenado a repetir seus erros no futuro. É isso mesmo. Se a gente não estuda o que aconteceu com a gente fica repetindo e vivenciando os mesmos erros. Eu não sei de vocês, eu sou apaixonado por história, especificamente história do Brasil, eu sou mais apaixonado ainda. E se vocês olharem os nomes e as sacanagens que aconteceram no passado, elas todas se repetem no dia de hoje, nós somos o resultado dos nossos erros. Espero sinceramente que a gente um dia melhore, que a geração de vocês seja melhor do que a minha. A minha, uma vergonha total. Outro diálogo que eu gosto de ter com os alunos é que de um modo geral, os alunos acham que teoria é um saco, teoria não tem nada a ver. Bom, especificamente na área da gestão, a teoria tem 100% a ver com a prática. O que a gente faz na administração? Os pesquisadores da área da administração, os especialistas, eles veem o caso de uma empresa e veem por que ela está dando certo e tentam entender por que ela está dando certo. Veem se esse caso se repete em outras empresas e constroem uma teoria. Essa teoria serve para que outros gestores possam aplicar aqueles conhecimentos nas empresas onde eles trabalham e possam fazer com que elas também deem certo. O oposto também é verdadeiro. Os teóricos querem entender por que uma empresa deu errado, quais foram os erros que ela cometeu. E é extremamente interessante o artigo que eu botei lá no Moodle sobre o que se esperar de 2021 da The Economist. Quando a gente não consegue observar o que está acontecendo ao nosso redor, a gente acaba perdendo dinheiro. Então, as profissões que vocês vão escolher para a vida de vocês são absolutamente dependentes dessas análises que vocês vão fazer. E o especialista faz essas análises e diz, olha, sugiro seguir por aqui, porque quem seguiu por ali quebrou a cara. Façam essas reflexões. Estão com dúvida? Me perguntem, professor, ainda não escolhi a minha profissão, eu não estou bem certo, o que isso sugere? Eu vou tentar ajudar vocês ao máximo possível, tá? Dudu? Bom, como é que funciona a administração? A administração é um conjunto de quesitos. E vocês, da profissão que vocês vierem escolher, vão usar esses mesmos quesitos. Primeiro, isso é uma qualidade que nós brasileiros temos, jogo de cintura. Por que jogo de cintura é importante? Porque se a gente fosse erguer uma receita de bolo sempre, toda vez que a gente for lidar com gente, a gente vai quebrar a cara. A gente tenta seguir um determinado protocolo, mas às vezes acontece algo
com aquela pessoa que a gente tem que fazer um pouquinho diferente. Vamos lá. Vocês no dia a dia são ensinados de que vocês não devem falar com estranhos, tá? E aí, de repente, vocês estão andando na rua e encontram um velhinho desorientado, tem Alzheimer. Vocês vão ignorá-lo e passar à frente e dizer que o problema não é de vocês, ou vocês vão lá ajudar? O que vocês fariam? Eu ajudaria. Perfeitamente. Porque o teu bom senso te diz que nesse momento, aquilo que teu pai e tua mãe falaram sobre não falar com estranhos, não cabe. Né? Isso aí. E isso vai nos gerando experiência, e a gente começa a ter discernimento do que fazer em cada caso, porque experiências anteriores mostraram que se eu não fizer alguma coisa, alguém vai se dar mal, inclusive posso ser eu, tá? E aí eu começo a ter insights. Insights são aqueles cliques do tipo, puxa, poderia fazer tal coisa. Vou dar um exemplo de insight, tá? Há pouco tempo eu estava lendo um artigo sobre o fato, acho até que comentei com vocês no último encontro, sobre o fato das presidiárias não terem absorvente higiênico feminino. E aí eu lembrei de uma professora de Osório que trabalha com materiais que absorvem. Então, agora temos um projeto de pesquisa que a gente vai tentar desenvolver absorventes femininos, em primeiro lugar, e depois fraldas geriátricas, para pessoal carente. Eu tenho certeza que eu comentei isso com vocês. Como é que foi isso? Um insight. Ora, eu tenho um determinado conhecimento sobre alguma coisa, que é pequeno, ou seja, eu sei que uma colega de Osório faz esse tipo de pesquisa, e sei que tem um problema. Juntei as duas coisas, tá? E feeling. Feeling vocês estão lá passeando, foram numa festa, encontraram alguém interessante. E aí, puxa, gostei dessa pessoa, vou me aproximar. Ou vocês começam a papear com alguém e veem que o papo é legal e que é uma amizade a se desenvolver mais. É um feeling. É um sentimento que vai se formando e é um conjunto. Essas coisas aqui, jogo de cintura, experiência, feeling, insight, elas andam casadas. E a gente vai formando isso à medida que vai vivendo, tá? Então, quanto mais maduros vocês ficarem, mais a tendência de vocês conseguirem fazer a gestão de suas vidas e a gestão em qualquer lugar que vocês quiserem, né? E a administração enquanto ciência, ela é um conjunto das técnicas que a gente tenta desenvolver ao longo do tempo, das teorias que já foram estudadas, estão aí para serem lidas e compreendidas, e é o que eu vou tentar passar nesse nosso ano juntos, pelo menos uma breve compilação de tudo. Vocês não vão aprofundar, porque vocês não estão fazendo graduação, vocês estão fazendo técnico. E, aliás, para ser bem sincero, nem no graduação a gente aprofunda tanto. A gente aprofunda mais no mestrado e no doutorado. E, finalmente, os conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo da vida. Aliás, contra os conhecimentos, vai um adendo, para que vocês ponham isso na cabeça de vocês. Ninguém tira conhecimento do outro. Tudo que vocês puderem botar para dentro da cabeça de vocês é um conhecimento que fica. Não tem ex-namorado, não tem pai, não tem mãe, não tem ex-chefe, ex-namorado, não tem, ninguém tira isso de vocês. Para onde vocês forem, o conhecimento vai junto com vocês. Então, como o conhecimento não ocupa espaço, pessoal, tratem de ler e de ficar antenados. Se vocês ficarem muito focados no Instagram da vida, nos Facebook da vida, vocês estão ralados, tá? Ou nos TikToks, isso como momento de lazer interessante. Como única fonte de informações, não recomendo. Bom, em relação à administração especificamente, que é a nossa aula, ela não existe há pouco. Ela, na verdade, existe desde muito, tá? Os exércitos romanos, os egípcios, para fazer as pirâmides, tudo isso precisou de gestão. Todas as guerras que nós tivemos até hoje na humanidade precisaram de gestão. Napoleão, na sua incursão pela Europa para tentar conquistar, precisou de gestão. Hitler precisou de gestão. Eles cometeram erros de gestão e por isso perderam, tá? Por acaso, os dois cometeram o mesmo erro, com anos de diferença, obviamente, e um não deve ter lido sobre o outro. Quer dizer, Hitler não deve ter ouvido falar de Napoleão.
e se ouviu, não viu onde ele falhou. Os dois tentaram invadir a Rússia em pleno inverno e perderam boa parte dos seus exércitos por causa do frio. E aí os seus exércitos muito enfraquecidos, eles foram facilmente dominados pelos inimigos. Os dois aconteceu a mesma coisa. Vamos lá. Aqui está um pouco de... Ele não sei porque o Drive acaba desconfigurando um pouco, mas tudo bem, não tem problema não. O Código de Hammurabi, que é a base da nossa legislação de hoje, já existe desde 1792 a.C., tá? Então ali, uma regra: o pedreiro que construir uma casa que desmorona e mata seus residentes será condenado à morte. Ora, já está pré-definido o que é. Se você for trabalhar, for num país árabe, vocês vão ver que tem gente que anda sem dedo, sem mão, sem pé, sem orelha. Cada uma dessas coisas que eles cortaram é por um crime ou uma falha que a pessoa cometeu. Se vocês forem parar na China e forem fuzilados, quem vai pagar o custo da bala, do fuzilamento, é a tua família, sem falar na vergonha pública disso, né? Aqui no Rio de Janeiro, de novo, 2 madrugadas atrás, mais um edifício está desmoronando e condenando outros 2, porque foi construído de qualquer jeito e não há punição. E onde não há punição vira bagunça, tá, pessoal? Porque as pessoas continuam errando, porque sabem que não tem punição. E é por isso que o nosso país não vai para frente. Nós temos alguns fatores também que fazem com que a gente haja como gestor e algumas condições, né? O clima vai determinar que tipo de habitação a gente vai ter, que tipo de plantação a gente vai ter, quais os métodos que a gente vai utilizar, quais os caminhos que a gente vai utilizar para chegar em alguma coisa. Outra coisa extremamente importante, no caso, por exemplo, do Império Romano, se vocês já estudaram sobre César, o César procurou botar os povos uns contra os outros. E aí, botando uns contra os outros, ele conseguia enfraquecer ambos e dominar todo mundo. Tá? É por isso que o Império Romano se expandiu tanto. Por isso que era dividir para conquistar, né? Outra coisa interessante do Império Romano, ele já entendia naquela época que a única forma de manter o controle era tendo acesso. Então ele construiu estrada para todo quanto é lado. Por isso que existe uma expressão que todos os caminhos levam a Roma, porque ele queria que da cidade de Roma ele pudesse facilmente chegar em todo o seu império e escoar as produções e as riquezas dessas nações conquistadas. Uma coisa que talvez vocês não saibam, o mundo, como nós conhecemos, mudou bastante desde o seu início. Tá? O homem, lá no seu início, ele era fraco, ele só comia os restos que os outros animais deixavam quando matavam um outro animal. Um animal maior matava um animal menor, e a parte de cérebro, entranhas, isso eles não comiam. E era disso que o homem se alimentava, porque eles não tinham capacidade de matar animais para poder comer outro tipo de carne. À medida que o homem foi se desenvolvendo, ele descobriu como fazer determinadas ferramentas, e aí começou a entender que se ele acuasse um determinado animal, ou seja, agisse em grupo, isso é gestão, eles conseguiriam acuar e deixar num canto um determinado animal, e aí sim matá-lo, ou seja, não era mais um só, mas coletivamente eles conseguiam matar e conseguiam consumir a carne. Depois perceberam que eles não conseguiam comer toda aquela carne e ela acabava se estragando. Aí desenvolveram formas de conservação da carne, o que talvez vocês conheçam hoje como vinha d'alho, que é um molho vinagrete, tá? Vinagre, azeite, alho, sal, pimenta, orégano, especiarias diversas que você bota lá dentro a carne e ela se conserva por mais tempo. Não estraga, porque vocês têm que lembrar que não havia geladeira. Depois veio o advento do fogo. Eles entenderam que a comida cozida era mais gostosa de comer. No momento que você aumentou a quantidade de comida, você permitiu que as tribos aumentassem de tamanho. Porque agora eu tenho mais comida para alimentar mais gente, eu posso ter mais filho.
Depois veio a grande revolução, que foi a revolução agrícola, mais importante na vida do homem do que a própria revolução industrial. Por que isso? Porque antes as tribos eram nômades, elas ficavam migrando de um lugar para o outro. Chegava o inverno, acabava a alimentação, eles iam para um outro lugar onde tivesse alimento. Então as tribos nunca podiam ser muito grandes porque elas tinham que se movimentar. À medida que eu aprendi a arar a terra, eu comecei a cultivar os alimentos e eu não precisei mais me mudar. Com isso, então, começaram a se formar as pequenas cidades. Formando as pequenas cidades, que eram as tribos maiores, né? Eu comecei a ter que ter regra, porque eu agora não fico mais me movimentando e as pessoas podem cobiçar uma coisa que o vizinho tem. Eu não posso cobiçar as coisas que o vizinho tem. Então, os mais velhos viraram os juízes, eles criaram conselhos. Bom, aí temos um outro problema. Temos um rio, tem uma tribo aqui e tem uma tribo logo ali adiante. Elas têm deuses diferentes, líderes diferentes. Puxa, eles são inimigos, começa a guerrear entre eles, eu preciso administrar isso. Aí uma outra tribo de mais longe resolve querer conquistar aquelas duas tribos. Ele primeiro invade uma tribo. A tribo aquela diz para aquela tribo vizinha, diz assim, olha, tem um cara de longe que está querendo me conquistar. Depois que ele me conquistar, ele vai conquistar você. Ou a gente se une nesse momento para combater o inimigo, ou nós vamos ser conquistados. Topa? Topa. Eles se juntam para poder guerrear contra o inimigo e impede que o inimigo invada. Aí começa a se formar os países. Então, várias pequenas tribos formam um país. E é por isso, pessoal, que até hoje nós temos guerras. A África, a Ásia, são várias pequenas tribos de líderes diferentes, de religiões diferentes, inclusive a Europa, que se uniram na ideia de evitar que o inimigo invada. Mas no dia a dia, eles não acreditam nas mesmas coisas. Então, vocês têm, às vezes, Irã, Iraque, Afeganistão, sunitas, mauitas, muçulmanos, todos vivendo no mesmo país, mas se odiando. Israel agora houve uma troca de poder, apesar de ser um país pequenininho, também tem castas diferentes, tem tribos diferentes ali dentro, e cada um quer mandar do seu jeito, e é por isso que tem guerra, tá? Óbvio, tem o dinheiro envolvido nessa história, petróleo, ouro, diamante, e também tem religião. Entenderam aí? Tranquilo? Sim. Sim. Tá. E é importante que vocês comecem a ter esse tipo de visão e compreender por que as coisas continuam sendo assim até hoje. Quem já viu o filme do Robin Hood, lembra que o rei tinha os seus cavaleiros e toda vez que vinha um inimigo externo, e geralmente era a França que aparecia no Robin Hood, eles se uniam em prol da Grã-Bretanha, para evitar que a França invada. Isso é assim até hoje. A Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul não se falam, apesar de hoje não se matarem mais, ainda tem briga. Agora, a Escócia quer se separar da Inglaterra por causa do Brexit. Eram tribos que viraram sob o mesmo reino, tem o seu próprio, cada um tem o seu próprio primeiro-ministro, mas a rainha que comanda, e eles querem se separar. Isso, nós estamos falando de coisas que vêm há mais de 1000 anos, tá? E se perpetua até hoje, e as brigas continuam. E o Brasil? O Brasil não tinha isso. O Brasil nós tínhamos tribos indígenas que foram destruídas pelo homem branco, com doença, com ofertas de experiência letal, desmataram o nosso Brasil em troca do pau-brasil. O pau-brasil, na verdade, ele foi exportado não pela madeira em si, mas pela resina. A resina permitia a obtenção da cor vermelha. E a cor vermelha, durante muitos anos, era considerada a cor utilizada por nobres. Então, se vocês olharem, vários símbolos da igreja são todos de vermelho. Vermelho significa realeza. Então, se gerava isso para poder fazer roupas vermelhas para quem podia pagar as suas roupas vermelhas, tá? Então, se destruiu. Aliás, para vocês terem uma ideia de como é que nós somos frutos do nosso passado, a palavra brasileiro é o português que trabalhava com a extração e exportação do pau-brasil. Porque a terminação eiro em português é aquele que faz alguma coisa. Pedreiro, marceneiro, peixeiro, açougueiro. O nome certo para a gente, em termos de nacionalidade, seria brasiliense.
E aí ficamos conhecidos como brasileiros por isso, tá? Frutos do nosso passado. Tivemos vários filósofos, e aí vocês vão ter aula de filosofia com o professor Amarante, que é um cara brilhante. Vocês vão ter um professor maravilhoso. Eu tenho um enorme respeito pelo Amarante. Poxa, filósofo, mas isso é um saco. Pessoal, se algum de vocês virar advogado, vai ter que estudar um bocado de filosofia. Nós, da administração, bebemos em várias fontes diferentes, inclusive nos filósofos, principalmente na parte de Aristóteles, tá? Que é a parte da política. Alguns desses filósofos estudaram como era o contrato das sociedades. Um importante era o Descartes e o outro é o Rousseau. O Descartes, vocês vão aprender, está escrito Descartes, mas se lê Descartes, porque isso é francês, tá? Que é dividir as partes para encontrar o todo. E nós da administração vamos pegar essa ideia do Descartes no começo e dizer que ele estava certo, e hoje a gente diz, não, ele está errado. Se você separar em partes, no final das contas, 1 mais 1 não será 2, será 3 ou 4, por causa dos esforços de vários para poder chegar a um lugar comum. A gente acabou vendo que Descartes não se aplicava muito à administração. O Rousseau, extremamente importante para a gente entender por que a gente obedece os outros, né? É que, na verdade, existe um contrato social. Por que a gente obedece o pai e a mãe, mesmo às vezes não concordando com eles, né? O que nos leva a fazer isso? O que leva vocês a não se confrontarem com o professor? Porque existe um contrato social já previamente estabelecido de que aquele é uma autoridade maior. Por que às vezes você vai parar na justiça e o juiz está flagrantemente cometendo um erro e você naquele momento fica calado, ouve e depois recorre a um juiz que seja superior àquele? É um contrato social, tá? E aí tivemos Karl Marx, tivemos Engels, tudo isso vocês vão estudar com vários professores diferentes ao longo da estada de vocês aqui. O extremamente importante é vocês entenderem que nós temos bases que vêm de organizações anteriores a gente, a mim e a vocês, que definiram como seriam as coisas e como são em algumas empresas até hoje. 2 instituições especificamente são as que mais nos afetaram. Uma é a Igreja Católica. Papa, bispos, cardeais, padres e assim por diante, tá? Eles têm uma ordem hierárquica, uma pirâmide bem definida. O exército é a mesma coisa. Eu sou um soldado, eu não posso decidir que vou para a direita se o meu comandante está dizendo que eu devo ir para a esquerda. Se o camarada manda eu correr para frente, eu não posso andar para o lado. Todo mundo tem que ir para o mesmo lado. E uma outra organização que também funciona muito na base da hierarquia são as orquestras sinfônicas. Eu não posso... eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro da Lisa Simpson, dos Simpsons. Ela tem um trompete que ela gosta de tocar um jazz. E o professor está mandando ela tocar uma música clássica lá qualquer. E ela é contra, ela quer sair do comum. Cara, se você está tocando em grupo, você tem que tocar aquilo que eu estou te determinando, senão não dá certo. Nós não vamos chegar no norte lá. Tá? Depois nós tivemos os alemães, especificamente o von Clausewitz, com a ideia de que se você quer ganhar uma guerra, você tem que tomar decisões com bases científicas e aí pensar estratégias cientificamente, e não simplesmente ir de qualquer jeito, porque senão você vai perder. Tá? E depois, finalmente, nós tivemos a Revolução Industrial, primeira e segunda. Torno a dizer para vocês que alguns autores, e eu sou um que corrobora, acho que a Revolução Agrícola, com a ideia de fixar o homem na Terra, muito mais importante para a história da humanidade que a própria Revolução Industrial. E aí tem um sujeito extremamente importante, que não foi o cara que inventou, mas foi o cara que viu que havia possibilidade, que é o James Watt. Vocês todos já ouviram falar nesse cara. Toda vez que a gente fala de lâmpada, a gente fala em watts, né? Uma lâmpada de 60 watts, de 9 watts, de 8 watts, de 12 watts. É esse cara aí, ó, James Watt. A gente fala watts porque ele está abrasileirando o nome dele. Mas por que isso é importante? Porque esse camarada viu uma máquina a vapor que foi inventada por um outro sujeito e viu que aquela máquina poderia ser utilizada de forma diferente. A máquina
ele conseguia transformar, em vez de usar cavalo, boi para fazer uma determinada força, ele conseguia usar a força do vapor para movimentar a engrenagem, que por sua vez fazia alguma coisa. O James Watt viu que era possível, por exemplo, tirar água da mina toda vez que a mina inundava. Mas como uma mina inundava? Quando você está cavando lá na mina, chega uma hora que você está tirando carvão, e aí você, sem querer, puf, bate num rio lá dentro. O rio inunda a mina, e aí você mata todo mundo, obviamente, e você perde a possibilidade de continuar cavando lá. Com a máquina inventada pelo James Watt, você conseguia meter ar para dentro da mina através de um tubo, e no outro tubo, como você mete ar, isso é física, tá? Você mete ar, a água sai, né? Como se você fosse soprar o canudinho, é o que ele fazia. Depois essa mesma máquina foi aperfeiçoada e serviu para fabricar tecido, porque em vez de usar a mão humana, ou cavalo, ou boi para fazer a força, eu tinha uma máquina que era constante e trabalhava 24 horas por dia, e a única coisa que eu tinha que dar para ela era carvão, tá? E essa revolução industrial fez uma modificação na vida do ser humano tremenda. Se na revolução agrícola o homem conseguiu se fixar à terra e cultivar, a revolução industrial fez com que essas pessoas abandonassem o meio rural e passassem a trabalhar nas indústrias. Então vocês vão ver, acho que a geração de vocês não tem mais acesso a isso, mas os filmes mais antigos, Oliver Twist, Huckleberry Finn, se aparece pequenas empresas, o próprio, deixa eu pensar aqui, filme mais recente sobre isso, não lembro, mas era muito comum nas indústrias os garotos de 5, 6 anos estarem trabalhando. 5, 6 anos, pessoal, com 5, 6 anos a criança já era colocada para trabalhar na indústria. A expectativa de vida do homem durante muitos anos era 35 anos. O cara não passava disso, a não ser que tivesse muita qualidade de vida, se tivesse muito dinheiro, tá? Mas o homem médio normal, que era o grosso da população, vivia até os 35. Como até os 35? Aos 5 ele começava a trabalhar, aos 12, 13 eles já estavam casados, já começavam a ter filhos, e dali a pouco já morriam. Então vocês hoje são afortunados, né? Eu também sou de uma geração de gente afortunada. Tem gente ainda no Brasil que aos 5 anos está trabalhando. Tem gente na Ásia que aos 5 anos está trabalhando. Os que não estão são afortunados, mas essa não é a realidade de todo mundo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Não. Mas é Não. triste. É triste. Eu não sei se tem algum judeu na turma. Eu estudei no colégio judeu, tá? Eu não sou judeu, mas estudei no colégio judeu. As meninas até hoje, aos 12 anos, fazem o bat mitzvah. Elas recebem a emancipação para se tornarem mulheres, porque a menina menstrua, então ela já pode engravidar. E o bar mitzvah é o menino aos 13, ele se torna homem. Significa que ela aos 12 e ele aos 13 já podem se casar e ter filhos, porque a expectativa de vida deles é morrer muito cedo. E aí, à medida que a Revolução Industrial foi acontecendo, alguns teóricos já começavam a olhar e perceber que aquilo que era produzido pela indústria tinha muito desperdício. Um deles, extremamente interessante, é Adam Smith. O Adam Smith, esse TH aqui, em inglês a gente pronuncia como F, tá, pessoal? Adam Smith. Ele escreveu um livro que vocês ainda encontram nos sebos, encontram na internet, chamado A Riqueza das Nações. O que ele fez? Ele estudou uma fábrica de alfinetes. Ele reparou o seguinte, que na forma como eles produziam de forma artesanal, ou seja, cada um produzindo 100% de um alfinete, ele só conseguia produzir 20 unidades de alfinete por dia. À medida que ele incorporou que cada um vai fazer um pequeno pedaço de um alfinete, uma pequena parte, em vez de produzir 20 unidades, 18 trabalhadores produziam 4.800 unidades por dia, ou seja, cada um produzia 226 alfinetes. Um sozinho, de forma artesanal, produzia 20. Eu, com vários outros, passamos a produzir 226. E isso, pessoal, é a base da indústria até hoje. Sapato, por exemplo. Ninguém produz um sapato inteiro, a não ser um sapateiro artesanal. Do tipo assim, eu calço 45, não encontro sapato no mercado, tem que mandar produzir alfinete.
Tem que mandar produzir um sapato específico para mim. O sapateiro vai lá tirar minhas medidas e vai produzir um sapato específico para mim. Os sapatos todos que nós calçamos um cola a sola, o outro coloca o cadarço, o outro faz os furinhos onde vai passar o cadarço, o outro coloca a lingueta, o outro coloca a parte de dentro. Cada um cola um pedaço desse sapato. No final das contas, várias pessoas fizeram um único sapato. Como eu faço sempre a mesma atividade, deixa eu pegar como exemplo aqui. Eu passo 8 horas por dia fazendo isso. Eu só faço isso. Mas que tarefa burra, Sérgio. Cada um faz um pequeno pedaço de uma tarefa, que é uma tarefa que não precisa pensar, eu faço automaticamente. E quanto mais eu faço isso, mais rápido eu faço. Essa base de aprendizado é hoje, por exemplo, usada em hospitais. Alguém aí quer fazer medicina? Por curiosidade. Eu quero. Tá. Tem já algum parente, algum familiar, ou se encantou porque se encantou? Me encantei porque me encantei. Não conheço ninguém médico. Então, a medicina, por exemplo, é uma área que trabalha com base nisso. Quanto mais você repete algo, melhor você fica. É por isso que hoje a gente tem médico especialista em cotovelo, médico especialista em nariz, médico especialista em ombro, médico especialista em joelho, médico especialista em câncer, médico especialista em cabeça, neurologista, né? Por quê? Porque quanto mais você mexe com uma coisa, melhor você se torna. E os hospitais já perceberam isso, então aqueles que podem fazer só um tipo de atividade, fazem, porque a cirurgia fica menos tempo, a pessoa fica menos tempo internada, e mais rápido eu fico livre para poder receber outro paciente e fazer tudo de novo. Menos intercorrência vai acontecer, ou seja, menos erros vão acontecer, porque eu faço sempre a mesma coisa. Puxa, Sérgio, é assim. É assim. É uma linha, tudo na vida é uma linha de produção, pessoal. Quanto mais eu fizer uma coisa, melhor eu fico naquilo. Porque eu vejo a mesma coisa muitas vezes e as possibilidades que podem acontecer. E eu evito errar. Então, os médicos que fazem coisas diversas, que são os médicos de cidades do interior, eles cometem mais erros porque eles fazem muitas coisas diferentes. Mas ou eles fazem ou as pessoas morrem sem nada. Então, é melhor arriscar com um cara do que ter nenhum. Tá? Esse Adam Smith, ele foi tão impactante que outros autores no futuro, inclusive o primeiro que a gente vai estudar, que se chama Taylor, leu essa obra e viu que este camarada tinha pensado algo extremamente importante, que é a especialização do funcionário. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre esse termo especialização que costuma causar confusão. De um modo geral, nós todos, eu inclusive, quando a gente pensa num especialista, a gente pensa naquele cara que é o bambambam na coisa, né? É o engenheiro que constrói ponte, é o médico que opera a cabeça. Tá. Quando a gente fala em termos de indústria, de fabricação, especializar em alguma coisa significa fazer sempre a mesma coisa o dia inteiro. É algo que eu não preciso mais pensar, eu já faço automaticamente, é que nem comer. Você pode ter uma escuridão total que você sabe onde está a boca, né? Você pega o garfo e bota a comida na boca. Você não precisa enxergar a boca, você não bota o espelhinho na frente e bota a comida na boca. Quando eu entro no elevador, eu já sei que eu entro de frente e viro de costas, né? Eu faço a rotação lá dentro. Por que a gente faz isso? Só Deus sabe, mas o fato é que a gente faz. Para não sair de ré, provavelmente. São coisas automáticas. Então, boa parte das profissões que fazem as coisas de forma automática são especializados. Qual é o grande problema disso? E é extremamente importante que vocês entendam isso por causa do futuro da vida de vocês, é que toda tarefa burra vai acabar. Toda tarefa, toda profissão que eu não precise usar o cérebro com frequência, vai acabar. A pandemia fez com que isso se acelerasse em termos de mundo, inclusive no Brasil. Então, tarefas como varreção de rua. Hoje nós temos os garis. Já existem países na Ásia, principalmente a China, nas cidades mais ricas, que não existe mais gari. Em Tóquio, se vocês forem a Tóquio, não existe gari. Eu fui comissário de bordo da Varig 15 anos, tá? Então eu viajei o mundo inteiro, eu vi muita coisa. Por que não existe gari? Porque no caso da China, as pessoas são muito educadas,
não têm o mesmo nível de educação que os japoneses, elas jogam lixo na rua. Mas eles já inventaram robôs que fazem essa tarefa e fazem a varreção. No caso do Japão, ninguém joga lixo na rua. Se alguém vê algum lixo na rua, o próprio cidadão pega e joga fora. Então eu não preciso de gari, porque eu não tenho sujeira na rua. Aqui no Brasil, lamentavelmente, não é assim que funciona, né? As pessoas vão para a praia, levam seus canudos, coco, copo plástico e tal, e deixam tudo lá e esperam que alguém vá lá catar ou que o mar leve. É por isso que nós temos essa poluição que nós temos. Só que as indústrias ganham muito dinheiro com essa tarefa especializada. Call center, telemarketing. Alguém aí já deve ter sido vítima de telemarketing, os pais de vocês certamente foram. Telemarketing é uma pessoa que fica numa central telefônica em que o teu número alguém liga via robô pro teu número, aí cai na tela daquele atendente, na tela do atendente já diz o teu nome e diz as frases que eles vão falar. É por isso que todos eles falam muito parecido. Nós estaremos atendendo, é sempre no gerúndio. Usam dois verbos para falar uma coisa que podia ser simplificada. Aquilo lá já está pré-determinado. A pessoa precisa pensar? Não, ela precisa ler e falar contigo. Se você responder alguma coisa fora do padrão, ela muito provavelmente vai se enrolar, porque ela não está esperando. Então, essa tarefa burra hoje já está sendo substituída por robô também. Aqui no Brasil ainda não, porque a mão de obra é muito barata, mas já nos Estados Unidos, sim. Se vocês forem falar com bancos, ou com a Oi, ou com a Vivo, no começo vai te falar robô. Até você conseguir chegar no ser humano, demora um bocado. Tá, Sérgio, e daí? E daí, pessoal? Que significa que se vocês forem escolher uma profissão, escolha uma profissão que a interação humana seja uma condição vital para continuar a existência da tua profissão. Que o teu cérebro seja a parte fundamental naquela interação. O teu cérebro pode estar criando novas máquinas, o teu cérebro pode estar criando novos softwares, o teu cérebro pode estar tratando um paciente, seja como enfermeira, seja como médico, seja como fisioterapeuta, porque você depende da interação humana e do cérebro para diagnosticar aquilo naquele momento. Tá, Sérgio, mas então quer dizer que qualquer profissão médica está garantido? Não, vou dar um exemplo aqui de uma profissão, uma especialidade médica que está em extinção no mundo inteiro. Radiologista. Radiologista é um médico que interpreta as tomografias, os raios-x, as ecografias que a gente faz. O que aconteceu nesse meio tempo? Um negócio chamado inteligência artificial. Você tem várias imagens e tem vários laudos feitos por seres humanos. Tudo isso é colocado dentro do computador, que começa a aprender que quando chega aquela imagem, vários médicos disseram que aquela imagem significa que aquilo lá é um aneurisma. Ora, eu não preciso mais então ter um ser humano para identificar que aquela imagem é um aneurisma. O robô, a inteligência artificial, vai dizer, olha, isso aqui é um aneurisma. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, 2019, tinha 95 radiologistas. Hoje tem 5. Eles colocaram na inteligência artificial, os robôs analisam, tem um laudo muito mais rápido. E para que aqueles 5? Esses caras são os 5 melhores. Quando o robô não consegue chegar bem numa definição do que é, ele joga para o especialista. E o especialista vai lá e analisa. Só que toda vez que ele analisa, ele enfia isso na inteligência artificial, então na próxima vez o robô já vai saber que aquilo é tal coisa. Não vai cair mais com o especialista. Tá? O Google. Eu falei para vocês que o telemarketing no Google está sofrendo, no mundo está sofrendo alterações. O Google, especificamente, tem gente que ouve as interações entre o ser humano e os robôs. Toda vez que você faz uma pergunta diferente que o robô não entende, o ser humano que está lá ouvindo você e não interage contigo, ele vai e coloca a resposta para o robô te responder e insere no robô que aquele tipo de pergunta vai sempre demandar aquele tipo de resposta. Ou seja, ele está ensinando a inteligência artificial com o uso de outras possibilidades de pergunta, porque nós seres humanos somos imprevisíveis. E cada vez mais vai ter conhecimento lá dentro da inteligência artificial. Poxa, será que você quer dizer com isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado com a profissão que a gente escolhe, porque daqui a alguns anos ela pode não existir mais. Acabei de dar o exemplo do radiologista. Uma outra especialidade que vai deixar de existir é oftalmologista. Na Alemanha, você não vai no oftalmo para pedir um óculos. Você vai
num optometrista, que é uma loja de rua, em que ele vê teu grau. Hoje tem uma maquininha que você bota o olho lá, você aperta um botãozinho, a maquininha já diz qual é o desvio, o ângulo do teu olho. Isso aqui nada mais é do que um fundo de garrafa com uma curvatura. Essa maquininha olha teu olho e já te dou a palavra, Catherine. E já define que lente é e você faz a lente lá na loja. Fala, Catherine. Kathleen? Você tinha levantado a mão. Tá escutando? Tô. Tu tava falando das profissões, né? Sim. Se tu perceber hoje no mercado de trabalho, até nos supermercados, já tu mesmo passa tuas compras. Isso. Tem mercados que tu mesmo vai e passa tuas compras, que não precisam de pessoas no caixa. Isso tem uma aí. noção. Isso aí. Nós não estamos muito longe disso, assim, ó. Florianópolis, já há alguns anos, tem os caixas que você mesmo passa as compras e tem os caixas normais, tá? E em Vitória, há mais ou menos 10 anos atrás, e agora já tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, eles testaram em Vitória, no Espírito Santo, um primeiro supermercado que você entra, pega as coisas todas, tu tem um aplicativo, à medida que tu vai pegando aquelas coisas todas, você vai botando no carrinho, na hora que você sai, você passa por um portal que lê todos os códigos de barra e já debita do teu cartão de crédito. Você tem zero contato com o ser humano. A Amazon tem uma loja, que é uma loja teste em Nova York, agora já existem outros pontos. Os únicos seres humanos que tem lá são os que vigiam as gôndolas de bebidas alcoólicas para evitar que algum jovem pegue bebida alcoólica, porque nos Estados Unidos eles são muito rigorosos com isso, e o pessoal que faz a comida lá na hora. Mas até para fazer comida na hora já existe robô. Então a gente tem que tomar cuidado louco com o que a gente vai escolher. Profissão que não vai deixar de existir. Professor. Ah, mas a gente consegue ver muita coisa na internet. Cara, e é por isso que eu não gosto de aula por EAD, tá? Essa interação que a gente tem nas salas de aula, que cada um traz os seus conhecimentos, não tem preço. O robô não vai te proporcionar isso. Padre. Quem que vai substituir padre? Ah, pô, quer dizer que então padre é uma boa profissão? Ué. Se você gosta da história, porque precisa da interação humana. Tudo aquilo que precisa da interação humana vai continuar existindo. Garçom, tá roubado? Eu não preciso mais de garçom. Eu posso pedir tudo por tablet. A pandemia já mostrou que eu posso pedir tudo por tablet. Aqui em Porto Alegre tem uma Porto Alegre Comedy Club, onde se apresentam humoristas e fazem shows lá. Com a pandemia, você pede pelo tablet e a comida vem até a tua mesa. Tu não tem interação humana. Você paga tudo pelo teu cartão, zero de interação humana. E aí, o que mais? Na hora de pensar numa festa de casamento, você precisa de interação humana, você precisa de alguém para bolar tudo aquilo. Mas outras funções do dia a dia, deixa de existir. Concessionária de carro. O modelo de concessionária de carro no Brasil já está mudando. Eu hoje entro numa loja, ainda está assim, tá? Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo lá fora. Tem um totem, você pensa no teu carro, à medida que você for colocando os acessórios, ela já vai te dizendo quanto custa. E por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que o brasileiro tinha muita vergonha de ficar perguntando o valor, que ele achava que ele estava sendo constrangido. Então, com a máquina, eu vou definindo o que eu quero. Se aquilo passar do meu orçamento, eu tiro e ponho, tiro e ponho, tiro e ponho. Quando finalmente eu dou ok, é que aparece um ser humano que diz, olha, vamos encomendar seu carro então. Mas lá fora, você não precisa da concessionária para mais nada, a não ser para mostrar o produto, para você ter um contato com o produto visualmente. Mas eu posso fazer 100% da encomenda se eu quiser, pela internet, sem ter contato com ninguém. Vocês certamente já compraram alguma coisa pela internet. Eu já comprei geladeira, já comprei fogão, já comprei um monte de coisa. Qual é o meu problema? Eu, Sérgio. Eu sou de uma geração que ainda precisa ter contato com as coisas. Então eu vou nas lojas, olho o produto, vejo se me agrada, volto para casa e compro pela internet, porque eu compro mais barato. Tá? O mundo mudou, pessoal. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Temos alguns momentos, eventos importantes ao longo da história do ser humano, e um deles é a ferrovia. A ferrovia, principalmente dos Estados Unidos, e aí os filmes de faroeste, que de vez em quando ainda tem um que é feito, eles
revolucionaram a forma de vender. E a primeira empresa que se deu conta disso é a última que está ali no slide, que é a Swift & Armor. A Swift & Armor, eles trabalhavam com carnes, eles eram um grande frigorífico. E em vez de eu, Sérgio, comprar a carne no açougue, que compra o gado do João e carneia ali mesmo, e separa ali mesmo, causando problemas de sangue escorrendo na rua da cidade, eu passo a comprar carne de um grande fornecedor, que recebe carne de vários fazendeiros diferentes, carneio e vendo o pedaço. Mas, Sérgio, nós estamos falando de 1800 e pouco, como é que eles faziam para transportar? Bom, em primeiro lugar, junto com a ferrovia veio o telégrafo. Eu estou numa cidadezinha a 2.000 quilômetros de distância. Aí eu mando o telégrafo, olha, estou precisando de mais alcatra, que eu estou vendendo muito alcatra. Aí a Swift Armor pegava e colocava no trem frigorífico. Eles botavam várias barras de gelo dentro desse vagão e essa carne chegava em condições lá do outro lado. O gelo seco veio a ser uma invenção dessa época, justamente para poder conservar a carne por mais tempo e não ter problema de perda. As vacinas que nós estamos distribuindo por aí são com gelo seco, tá? É um gelo que ele evapora, é um gás comprimido que gela e à medida que ele vai saindo, ele vira ar, né? Ele some, ele não fica uma poça de água como gelo. Quando a Swift Armor começou a usar os trens de forma maciça para entregar os seus produtos, outras empresas se mancaram de que, poxa, a gente também pode vender produto que não é só para o meu entorno aqui, eu posso vender produto para qualquer lugar dos Estados Unidos, que é um país enorme. E aí, pessoal, não pararam mais de crescer. No último encontro eu falei para vocês sobre o modelo de combustíveis. Um dos grandes responsáveis por nós termos carros com base em gasolina e diesel é justamente o Rockefeller. O Rockefeller era um magnata, ele já era muito rico e descobriu poços de petróleo ao longo dos Estados Unidos, e ele e outros donos de petroleiras subornaram vários congressistas americanos para que os carros parassem de ser elétricos no final dos anos 1800 e passassem a usar como motor o motor a combustão, porque eles queriam vender petróleo, tá? Ferrovia cresceu, também cresceu a marinha mercante. Isso permitiu que os meus produtos pudessem ser levados de um lugar para o outro no mundo. O Rockefeller, especificamente, vocês já ouviram falar nele, talvez não lembrem, mas nos filmes de Natal é muito comum ter sempre algum filme que fale sobre uma praça que tem ali em Nova York, que tem a maior árvore de Natal, que eles fazem vários filmes baseados nessa árvore. Essa árvore fica no edifício Rockefeller Center. Esse Rockefeller Center, ele já foi vendido para os japoneses há muitos anos atrás, mas o nome continua Rockefeller Center, e é onde é construída essa árvore de Natal. Bom, aí finalmente, então, o que é administração e e qual é a sua principal função? A sua principal função, pessoal, é tomar decisão. O bom gestor é aquele que toma decisões, não aquele que foge das decisões. Tá, Sérgio, de novo, eu não quero ser administrador. Opa, vamos lá. Temos uma médica aqui, uma candidata médica aqui na turma. Chegou a um determinado lugar e aí você viu um acidente. E aí nesse acidente estavam lá pessoas estendidas na pista, e aí você viu que tinha uma com o osso quebrado, com sangue, que o osso perfurou a artéria e estava sangue jorrando. E do lado tinha um cara infartando. Quem é que vocês vão socorrer primeiro? O cara que está infartando ou o cara que está com sangue jorrando? Quem me ajuda? Ninguém? Não. Sangue jorrando ou infartando? Sangue jorrando, eu acho. Isso aí, Eu sangue acho que jorrando. seria infartando. Não, é o sangue jorrando, ela tem razão. Hemorragia, né? Isso, porque a hemorragia leva ao infarto. As pessoas não morrem por causa do sangramento, as pessoas morrem porque o coração para em função do sangramento. Então, o que eu tenho que fazer no sangramento? Um torniquete, que é rápido de fazer, para poder evitar que o sangue continue jorrando e o coração entre em infarte, pare. E o infarto? Eu vou para o infarto depois, tá? Eu posso atender os dois ao mesmo tempo? Não posso, eu tenho que tomar uma decisão. Então, eu dificilmente consigo reverter um infarto sem as condições necessárias, mas eu consigo reverter um sangramento. Como não consegue reverter um infarto sem as condições necessárias? Então, tem estudos que mostram que pacientes infartando em ambiente hospitalar, ou seja, com toda a estrutura, 75% deles vão a óbito.
Só 25% conseguem ser salvos, ou seja, revertidos, tá? Aqui no Novo Hamburgo, minha mulher trabalhou com a parte minha mulher é enfermeira, com a parte de educação continuada, eles conseguiram aumentar esse percentil para 40%, porque treinaram 100% das equipes, então eles têm um time de socorro de parada respiratória. E eles conseguem agir independente da hora que acontecer, tem sempre uma equipe que já vai lá e atua em cima do camarada. E os outros 60%, eles vão a óbito, não tem o que fazer. Mas e o sangramento? O sangramento, se eu fizer o torniquete, eu evito que o cara continue sangrando e ele infarte. Tomada de decisão, pessoal, é o tempo todo. Devo ir para a festa ou não devo ir para a festa? Devo estudar para a prova ou não devo estudar para a prova? Qual roupa eu vou vestir? Vou falar com meu pai e com a minha mãe que eu quero fazer tal curso ou não vou falar com meu pai? Tomada de decisão. Essa é a principal função que nós temos. E aí já dou uma dica. Qual é a principal obrigação de qualquer gestor, independente da profissão que ele tenha? Alguém sabe? Essa geralmente costuma causar rebuliço quando eu falo. É dar lucro. A minha obrigação é dar lucro. Mas por que isso? Eu sou lá do IFR Solidário e a gente ajuda uma entidade que ajuda exilados. Ok. Ela tem que dar lucro? Ela tem que dar lucro. Porque senão ela não se sustenta. E quem não se sustenta quebra e para de dar assistência. Então eu tenho que fazer diversas ações que gerem grana e eu pego essa grana para investir no negócio de ajudar os outros. E quanto mais grana tiver, mais gente eu posso ajudar. Ah, eu tenho uma organização que é da Madre Teresa de Calcutá. Fantástico, tudo de bom. Ela tem que dar lucro? Ela tem que dar lucro. Porque eu não posso só viver de doação. As doações oscilam e o meu negócio tem despesa todo mês. Então eu não vou para frente se eu não tiver uma fonte constante de renda. Tá? Principal função, tomar decisão. Principal obrigação, dar lucro. Se eu vou meter esse lucro no meu bolso, eu sou um tipo de empresa. Se eu vou aplicar esse lucro na sociedade, eu sou um outro tipo de empresa. É isso que vai separar uma da outra, mas ambas têm que dar lucro. E é extremamente comum, e vocês vão ouvir isso muito, inclusive aí no Instituto, ao longo dessa estada de vocês, o setor tal não funciona direito, ou, puxa, se não é o nosso setor, nada aqui funciona. Os professores acham que, se não são eles, o Instituto não tem razão para existir. Bobagem. Os professores não fazem matrícula, os professores não emprestam livro, os professores não recebem os pais o tempo todo, quem recebe é o pedagógico. Então, nós somos uma entidade com vários departamentos diferentes que são dependentes uns dos outros. Né? O setor da informática, o que é a gente sem o setor da informática? O setor da informática, para mim, é mais importante que muita coisa lá dentro, inclusive, porque hoje tudo está ligado à tecnologia. Vocês, por exemplo, quando tiverem um certificado lá de atividades complementares, vocês vão meter no PDF via sistema, não vão precisar xerocar nada, vão escanear lá na impressora de vocês ou com o celular de vocês, vão meter lá dentro e um abraço, né? Muito fácil. A palavra administrador, ela veio da mistura de duas palavras diferentes, ad e minister, que é estar subordinado a alguém para prestar obediência a ele em relação a alguma coisa. Essa é a acepção original. Significa o seguinte: os administradores não eram os donos do negócio, os administradores eram as pessoas contratadas para fazer a coisa funcionar no dia a dia, subordinado a alguém que era dono. A palavra ministro, aquela da igreja, tem essa mesma base. O ministro está sob as ordens de Deus para atender os fiéis. Então, é exatamente a mesma ideia. Deixa eu só pensar se eu não tenho mais algo. Não, aqui está tranquilo. O que a gente faz como administração? Bom, primeiro um pouquinho de história para vocês. Alguém aí da turma pretende fazer curso de administração? Ninguém? Eu. Oba, que bom. Em geral, eu sou contra um, no máximo 2. Tomara. Aliás, já aproveito para dar a dica. 2 áreas da administração que vocês vão ter emprego para sempre. Administração financeira e segurança de redes. Segurança de redes tem a ver com informática? Cara, você faz faculdade de administração, depois faz um pós em segurança de redes. Segurança de redes evita que os hackers entrem, entende? Ganha muito dinheiro. Financeiro e administração de redes ganha muito dinheiro. E tem emprego para sempre. Por que estudar administração? Ora, o nosso grande objetivo para estudar administração é evitar que as organizações entrem em
em pânico, elas pifem, elas entram em caos, né? Um país está em caos quando não tem ninguém fazendo gestão. Nosso país está em caos há muitos anos, não é só desse governo, de governos anteriores ainda, né? Nós tivemos alguns pequenos períodos de parecer não ter gestão, que era o caso do governo Fernando Henrique, os 2 primeiros anos do Lula, e depois foi um caos total. Os anos restantes do Lula, Dilma, Temer e esse maluco que está lá agora, caos, né? Então, independente do partido político, nós precisamos ter um gestor que bote as coisas alinhadas, sempre fazendo um projeto para o futuro. Se eu sou imediatista, inclusive na minha vida, pessoal, eu tenho pouca chance de ter sucesso. Eu não posso pensar só no meu umbigo neste momento que eu estou vivendo. Eu tenho que pensar que as minhas atitudes e as minhas ações vão gerar reflexo no meu futuro. Assim é num país também, tá? E numa empresa. Amanhã, por exemplo, nós vamos atender uma empresa ali através do IFRS Contribui, que é de rolante. Essa moça ficou desempregada, gostava de fazer alguns doces e tal. Rolante é um município pequenininho, agrícola basicamente, e ela resolveu abrir uma cafeteria. E aí nos pediu ajuda porque ela precisa melhorar as suas vendas e entender mais do seu negócio. E nós vimos que algumas decisões que ela tomava não eram adequadas. Ela fez a cafeteria de modo a não atrapalhar a vida pessoal dela. Só que os horários de maior pico é justamente quando ela gostaria de não estar funcionando. Então, o que a gente vai propor para ela amanhã é que ela flexibilize mais, ou seja, ela transfira atividades do dia a dia dela para aquele horário que tem menos movimento, e aí ela pode estar fechada, e em compensação, na hora que tem mais movimento, ela tem que estar disponível para os seus clientes, ou então ela não vai conseguir funcionar, pelo menos não enrolante, naqueles modos que ela deseja, tá? E, extremamente importante, o mundo muda o tempo todo, e se a gente não estiver atento para o que está acontecendo, a gente se perde na jogada. Eu não sei se vocês souberam o que aconteceu ontem. O jogador português aquele, meu Deus do céu. Quem me ajuda? O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele foi numa entrevista e aí o patrocinador dele e da entrevista era a Coca-Cola. Ele pegou e tirou as 2 garrafinhas de Coca-Cola da frente e pediu água. Ele disse que água é que faz bem à saúde. Com isso ele quis transmitir um recado. Olha, estão me patrocinando, mas eu não bebo esse troço, porque isso não faz bem. Só ontem, a Coca-Cola teve uma perda de 4 bilhões de dólares por causa dessa tirada da Coca-Cola para o lado e botar água na frente. Foi o recado que ele passou para a humanidade. Olha, não bebam Coca-Cola, bebam água. Isso impacta completamente. O que vai acontecer agora? Esses gestores tinham que ter conversado com esse cara, já deviam saber que ele não é um cara que minta, e deviam ter colocado as águas da Coca-Cola. A Coca-Cola também trabalha com água. Cristal é uma água da Coca-Cola aqui no Brasil. E ela tem outras águas ao redor do mundo. Foi um erro. Outro erro que cometeram uns anos atrás, vocês talvez devem lembrar, do Roberto Carlos comendo bife da JF. Roberto Carlos é vegetariano. Como é que me bota o Roberto Carlos sentado na frente de um bife, como dizendo que o bife era delicioso? Todo mundo sabe que o Roberto Carlos é vegetariano. Então, eu tenho que estar atento, porque as pessoas têm acesso à informação, então eu não posso mentir. Porque se eu mentir, o meu público vai saber que eu estou mentindo. Estou ralado. Tá? E aí, obviamente, foi motivo de piada por um tempo. Vocês talvez não lembrem desse episódio, porque isso já aconteceu uns 6, 7 anos atrás, mas o fato é que pegou muito mal. Tá? E como o mundo está mudando o tempo todo, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. E aí, de novo, se vocês ficarem grudados no celular, vocês não vão saber o que está acontecendo. Eu os convido a ler jornal com mais frequência. Leiam os articulistas, os colunistas dos jornais. Se alguém tiver interesse, eu mando uma série de artigos todos os dias para várias pessoas, inclusive alguns alunos. Eu passo a colocar o e-mail de vocês e vocês passam a receber. São colunistas, tá? Não é para saber que fulano matou ciclano. É uma crítica de um jornalista sobre alguma coisa. E aí vocês leem aquilo que vocês querem. Se vocês leem um por dia, eu já fico feliz. Porque vocês vão aumentar o conhecimento de vocês vão aumentar o vocabulário de vocês, e quando chegar lá na época da redação, vocês vão ter senso crítico para escrever sobre o tema da redação, seja do Enem ou do vestibular. Vocês crescem enormemente em termos de qualidade de texto
quando vocês passam a ler jornal, tá? Aliás, por isso, não por acaso, no sábado vocês têm 2 artigos para ler. Eu termino nesse slide aqui. Em 2050, mantido o atual paradigma, a expectativa, vocês vão chegar a 120 anos fácil, porque cada vez tem mais vacina e mais tratamento. O que vocês têm que escolher é com que qualidade de vida vocês estarão lá aos 120, se saudáveis ou caquéticos. E outra coisa, que também é uma verdade, nós estaremos mudando de profissão a cada 12 ou 14 anos. Aquela graduação que eu fiz hoje pode não servir daqui a 12 anos. Eu tenho que estar sempre especializando para coisas novas, tá? Gostaram da aula? Acharam um saco? Como é que foi? Eu gostei. Gostei muito. Também gostei bastante. Então tá. Vai ser assim no estilo, e sempre que vocês puderem interagir, eu fico bem feliz, tá? Então lembre-se, por favor, de ler. Eu vou comentar rapidamente sobre isso no próximo encontro nosso. Sobre os textinhos aqueles e o vídeo. O vídeo vai ajudar enormemente vocês na matéria sobre eficiência e eficácia. E aí no dia 22, ou seja, segunda-feira que vem, a gente está juntos outra vez, tá? E a gente vai falar exatamente sobre eficiência e eficácia, então por isso que seria tão bom vocês já terem lido o artigo, os artigos, tá? E visto o vídeo. Bom, pode ser? Pode. Então tá. Então, conforme prometido, essa já é a segunda semana, eu não faço mais chamada, e aí eu vou botando a chamada em dia. À medida que vocês forem me entregando trabalhos ou não me entregando trabalhos, eu vou dando falta pelo que a gente tiver. Por favor, se tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar, não hesitem em me mandar e-mail. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu vou tentando ajudar. Tá? Tá certo, senhor. Então tá. Gente, grande abraço para vocês, obrigado por terem vindo, tá? Tchau, senhor. Tchau, Até senhor. mais. Tchau, queridos. Tchau, Pra nós senhor. todos. Tchau, queridos. Com Deus.